Vira. A visita de hoje. A visita de hoje. Tá não, presidente? Agora? Tá valendo? Boa noite a todos. Brasília, 18 de agosto, 19 horas. Ao meu lado aqui, a Elisângela, intérprete de Libras. Uma live um pouco curta, mas com boas notícias aqui. Né? Mostrando o que o governo vem fazendo. Né? Já começamos a falar de política hoje. Está liberado aí as campanhas pelo Brasil todo. Acabei de retornar de São José dos Campos, para agradecer a todos que tiveram no evento nosso. Foi ali, tivemos a presença do Tarcísio, também nosso candidato ao governo do Estado, bem como o Marcos Pontes, candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Também visitei lá o CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Isso existe há aproximadamente 12 anos, foi criado e foi potencializado em nosso governo com o Marcos Pontes, uma pessoa que realmente entende desses assuntos e que todos ali da região, né, do CEMADEM, se orgulham de tê-lo à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então esse centro tem a capacidade de se antecipar a desastres naturais. Então, por exemplo, tivemos há um pouco mais de 10 anos um desastre em Petrópolis, não teve a participação do CEMADEM, morreram aí centenas de pessoas. Tivemos um outro no final do ano passado, já com a participação do CEMADEM, com sinais de alerta, e apesar de ter chovido muito mais do que há 10 anos, o número de vítimas foi 10 vezes menor. Então o CEMADEM está praticamente estruturado em todo o Brasil, quase em todo o Brasil, né, para exatamente prevenir a população daquela região com avisos sobre catástrofes, chuvas e abundância, vendaval, entre outras coisas. E lá foi deixado claro que este centro, igual a esse, não existe em lugar nenhum no mundo. Então, parabéns aqui ao CEMADEM, tá? Lá de São José dos Campos. Aqui uma foto da nossa visita lá. Vamos lá? Bem, nós continuamos reduzindo impostos. Né? E tem gente que quer saber como é que faz para reduzir imposto e arrecadar mais ainda. Então tem uma tal de curva de Laffer, não sou economista, né? Que você vai aumentando a carga tributária, você vai arrecadando mais, chega a determinado momento que você, quanto mais aumenta, menos arrecada. Por quê? O povão vai para a sonegação. Né? No nosso governo, desde o início do governo, nós estamos diminuindo impostos no Brasil. São milhares de itens que tiveram seus impostos reduzidos. Mais uma leva publicada no Diário Oficial da União de ontem. Então, por exemplo, os concentrados de proteína, whey protein, o pessoal que gosta de malhar, isso mesmo? Isso. O pessoal de academia aí. Então, os concentrados de proteína, tá certo que eu falei? Whey protein. Isso. Falei certo? Pô, legal. Eu estou com o inglês igual o teu já era. Né? Então, passou de 11% para 0%. Então, ajuda aí o pessoal que malha. Tá? Isso foi 4%, presidente. Hã? 11 para 4. Não, 11 para 0. Não tem da piroide não. Fica aí, fica na tua aí, tá? 11 para 0. Estou lendo na minha frente aqui. Também os complementos alimentares, nutrição esportiva, de 12 para 0. Tá? O que passou de 11 para 4 é lactalbumina. Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei alguma coisa? Tá? Que é albumina. Tá? Tá aqui o nome mais científico aqui, lactalbumina, incluindo os concentrados. E também uma boa notícia para motociclistas, tá? E também para o governo federal. Nós zeramos o imposto de importação de coletes e jaquetes infláveis para motociclistas. É aquele colete, quando você cai, ele aciona um dispositivo, né, com a pressão, e evita você ter trauma de coluna. Esse colete é bastante caro no Brasil. Quanto é que custa mais ou menos o colete agora? Estou perguntando. Mais de 4 mil reais. Em torno de 4 mil. Vai cair o preço. Tá? Atualmente é 35% o imposto de importação, passa para 0%. Obviamente, imagine uma pessoa lesionada de coluna, né? Obviamente, além dos problemas dela, que é natural, né?
o custo para a saúde pública no Brasil, caso ele não tenha plano de saúde. Então, nós entendemos, a Camex entendeu que essa perda de arrecadação compensaria porque nós deixaríamos de gastar com atendimento médico dos lesionados de coluna. E além de salvar muitas vidas, com toda certeza. Então, os coletes infláveis passam de 35% para 0% imposto de importação. Também aqui os programas, né, do governo praticamente pós-pandemia. Os caminhoneiros, já 190 mil caminhoneiros receberam seu auxílio nesse mês. Assim como 245 mil taxistas também já receberam o seu auxílio. E tem também o Auxílio Brasil, que atende a 20 milhões de famílias, tá? 15 milhões já receberam nesse mês. Sabe? Deixo claro que o Auxílio Brasil foi criado no ano passado em substituição ao Bolsa Família, que era em média R$ 190, e passou para no mínimo R$ 400 em dezembro do ano passado. Isso tudo aprovado pelo Parlamento e com responsabilidade fiscal. Né? Agora, há poucas semanas, foi aprovado no Congresso um extra de R$ 200 para o Auxílio Brasil, passou para 600. E já está acertado com a equipe econômica que essa majoração de 600 será incorporada nos 400 com a responsabilidade fiscal, de modo que será mantido os R$ 600 a partir do ano que vem. Também, curiosidades, né? A semana que vem quero trazer o quantitativo dos jovens que eram devedores do FIES, quantos já buscaram a renegociação com a Caixa e Banco do Brasil. Mas o número, acho que não chegou a 50% ainda, conforme informações que eu tive há 2 semanas. Então, deixo claro, nós mandamos o projeto para o Congresso fez alterações, e depois nós sancionamos o projeto, virou lei, e os jovens, hoje em dia, devedores ao FIES, poderão se beneficiar dessa negociação, onde o total, né, que ele deve ao FIES, 90% disso ele vai ser anistiado, vai pagar apenas 1% da sua dívida. E esse 1% ele pode pagar em até 150 meses. É uma grande jogada, o pessoal sai da lista de devedores, né, e vai aí voltar à normalidade. Então o FIES, que era um problema sério, que no passado abriram o FIES, foi aberto o FIES, o programa começou lá no regime militar, muitos fizeram sua faculdade, outros pararam no meio do caminho, mas em torno de 1 milhão de jovens tinham uma dívida que para eles passou a ser impagável. E nós agora resolvemos então anistiar 99% dessa lista, dessa dívida, e ele voltar à sua normalidade. Combustíveis, tá? Continua a queda de combustível em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então aqui um posto aqui no seu local do posto. A gasolina já baixando dos R$ 5,00. E o etanol baixando dos R$ 4,00. Então está aqui. São Paulo aqui, né? Os estados onde, por exemplo, o etanol. Tá? O estado onde tem plantação de cana para fins de etanol, tem o preço mais baixo, que nós aprovamos no começo desse ano, a venda direta do etanol. Então, o etanol, agora, o usineiro pode, ao fabricar o etanol, vender diretamente para o posto de combustível. Não precisa mais vender para a distribuidora. Ou seja, tiramos o intermediário do caminho. Então, o etanol aqui está R$ 3,60, a gasolina R$ 4,90. Deixo claro que a Petrobras, nas últimas 3 semanas, já diminuiu por 3 vezes o preço da gasolina e 2 vezes o preço do diesel. Também dentro da responsabilidade e cumprindo aí, respeitando aí o Estatuto da Petrobras, a PPI, etc., que muita gente falava que tinha que acabar com ela, revogar, né, fazer uma série de coisas para reduzir o preço do combustível. Foi reduzido. E nós já estamos com uma das gasolinas, uma das, né, mais baratas do mundo. Eu espero que continue caindo o preço da gasolina. Logicamente, esse preço tem a ver com o dólar, que tem caído. Alguém levanta quanto é o dólar hoje aí? E também o preço do petróleo lá fora.
Então o Brasil está no caminho certo. 5,17. Quanto? 5,17. O dólar. E vê o Brent aí. Tá aqui. O dólar está relutando a baixar no 5, acho que vai baixar brevemente. Afinal de contas, só tem notícias boas da economia no Brasil. Vamos lá? Brent, quanto aí, Brent? Abaixo de 96? abaixo de 96, abaixo de 100. Chegou quase 140 aí quando começou o conflito aí com a Rússia-Ucrânia. Né? Deixo claro também, já espero não falar mais, o pessoal já tem conhecimento, né? O Brasil é um país importantíssimo para o mundo. Né? O mundo, sem o Brasil, passa fome. Nós garantimos não só a nossa segurança alimentar, bem como de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E também louvar o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, o meu governo como um todo, que tivemos então, em fevereiro na Rússia negociando os fertilizantes para o Brasil. E deixar claro também, o pessoal do campo, é uma atenção, não é atenção especial, é a atenção que eles merecem, que nós damos ao pessoal do campo. E você sabe que o nosso governo tem a propriedade privada como algo sagrado. Então você que está no apartamento e não quer que ninguém invada o teu apartamento, nós também devemos defender o fazendeiro, o sitiante, o agricultor, né, que ninguém quer que a sua propriedade rural seja invadida também. Só para lembrar, nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma invasão por dia do MST. Uma por dia do MST. No nosso governo temos 4 por ano. E a tendência nossa é diminuir mais ainda. Porque aplicamos também na titulação de terras pelo Brasil. Já distribuímos mais de 370 mil títulos de terra para os assentados. Isso é mais que 14 anos de Lula e Dilma juntos. Então, é um governo que não fica falando que defende a reforma agrária. Nós defendemos para valer, titulando terras. E essas pessoas, 370 mil pessoas, 90% disso são mulheres. Então, nós preferimos dar o título para as mulheres. Tá? Isso parte também da Tereza Cristina, nossa ministra, né, que agora é candidata ao Senado lá pelo Mato Grosso do Sul. Vem também do Geraldo Mello, que é o presidente do INCRA, porque nós entendemos que a propriedade, aquele papel, fica melhor com a mulher. Com a mulher vai ser muito mais difícil de ser vendido, negociado essa propriedade, e ela vai zelar aquilo e vai ficar para a sua família de verdade. E o homem, quase sempre, né, ele quer fazer um negócio, vende e coloca em segurança a família. É isso mesmo? O pessoal concorda, tem que continuar sendo título para a mulher? Tá, vai continuar sendo para a mulher. Assim como o Auxílio Brasil. Das 20 milhões de famílias, em torno de 15 milhões que recebem Auxílio Brasil são mulheres. Então, o casal Leite prefere dar o recurso para a mulher porque ela sabe melhor usar esse dinheiro. O homem nem sempre sabe usar corretamente esse dinheiro. Vamos falar um pouquinho de comparações. Né? Você tem que fazer comparações. Quem gosta de fazer muita comparação são as mulheres, né? Ah, olha a roupa da vizinha, olha o penteado, olha não sei o quê. Quem gosta mais de comparação são as mulheres, né? Então eu peço às mulheres que têm essa expertise aí de fazer boas comparações, né? Não pode comparar marido, né? Não pode não. Que eu sou o melhor marido do mundo, tenho certeza disso. Então fazer comparações para a gente ver se o nosso Brasil está indo para o caminho certo ou não. Se tem que mudar o governo ou não. A decisão é de vocês. Nós sabemos que no mundo, né, tem ali um conflito, muitas vezes, né, direita e esquerda. E a esquerda tem crescido muito no mundo. Não vou falar da esquerda cubana, vamos falar da esquerda cubana. Cadê? Tem uma passagem aqui. O pessoal sendo preso lá em Cuba. Cadê? Aqui, ó. Lá em Cuba, lá. Em julho de 2021, um ano atrás, tá? Cuba teve manifestações. O povo foi para a rua, uma parte da população foi para a rua, pedindo liberdade. Tá? Vamos lembrar que Cuba é o paraíso da petralhada. Tá? O Lula vivia lá, Zé Dirceu ficou lá muito tempo, o Lamarck, antes de estar na luta armada, mandou a esposa com 2 filhos pequenos para lá. A classe artística da Ironia é apaixonada por Cuba. Tá?
E nós sabemos que lá o pessoal arrisca a sua vida montando em tronco de bananeira para fugir lá para os Estados Unidos. Então tivemos, há exatamente pouco mais de um ano, né? Tivemos aqui manifestações em Cuba. E começaram então agora, em 2022, sair as penas para o pessoal que foi para essas manifestações, o pessoal que foi para lá. Então nós temos aqui um cubano, 9 anos de cadeia aqui, ele até o Michael Osorbo, é coautor da música Pátria e Vida, condenado a 9 anos de cadeia. Temos aqui mais uma garotada lá condenada a 18 anos de cadeia, por ter feito manifestações nas ruas. Tem mais coisa aí de Cuba, não? Aqui, ó. Mais condenações. 8, que foi pequena, né? Família diz que adolescente foi condenada a 8 meses. Essa menina aqui, ó, teve na rua, talvez pela idade, 8 meses de cadeia. Agora deixar claro que um cara que disputa aí uma eleição, já foi governo presidente do Brasil por 8 anos, não fala nada sobre isso. Com toda certeza, ele defende essas penas, né, de prisão naquele país. Lá não existe liberdade. E vai um picareta desse assinar o manifesto pela democracia. E tem gente que acredita, né, nesse manifesto pela democracia. Dizer também que na Nicarágua, né, um outro aqui, amigo do Lula, aqui, Daniel Ortega, tem fechado igrejas, cada vez mais, tem fechado rádios católicas e, obviamente, está censurando a mídia em seu país também. Vocês lembram aqui que, mais ou menos 2 meses atrás, o Lula fez campanha para um tal de Petro na Colômbia. O vídeo dele pedindo o pessoal voltar no Petro, que era democrata, amava a liberdade, era um cara bacana. Esse Petro foi guerrilheiro, assim como Dilma Rousseff foi guerrilheira também. E o cara acabou se elegendo. E a Colômbia, que era um país, assim como o Chile, acertadinho na sua economia, nos seus direitos, na sua liberdade, entrou o Petros e ele já anunciou agora, recém assumiu o governo, vai colocar um ponto final na política antidrogas, ou seja, liberar drogas. Tá? Só quem já viu uma família sofrendo com um dos seus drogados sabe o que é o sofrimento, em especial para a mãe. É o desespero que é para uma mãe ver um filho aí no mundo das drogas, tá certo? E está aí a nossa Colômbia aqui, o governo anunciando o fim da política antidrogas, tá? E ele vai também vai botar um ponto final na sua polícia e criar guarda camponesa. Me lembro aqui das ligas camponesas da esquerdalha lá atrás. Então é isso que acontece nos países que resolvem ir para a esquerda. E deixo claro que esse pessoal todo, esse chefe de Estado da América do Sul, a grande maioria, são integrantes do Foro de São Paulo. A questão da nossa Argentina. O que interessa para a gente não é a Argentina, é todos os países da América do Sul estarem bem, né, na sua economia, né, na sua estabilidade política, que fala o tempo todo aqui, fala, né, que eu quero dar golpe, que eu quero conduzir o Brasil não sei para onde. Tá? Mentira em cima de mentira. E estamos vendo o que acontece aqui na América do Sul. Vamos lembrar que a nossa Argentina, que lamento o que está acontecendo lá, na questão da economia, e ela está ladeira abaixo, né, na economia. Então, deixar claro que em julho de 2019, o senhor Alberto Fernandes, está aqui, era candidato a presidente da República pela Argentina. Do outro lado tinha o Macri, candidato à reeleição, e o Fernandes, então em julho de 2019, visitou o Lula na cadeia em Curitiba. Tá? Então a amizade deles é de longa data. Tá? Também o Lula ligado a Cristina Kirchner, é outro integrante do Foro de São Paulo. E a Argentina está ladeira abaixo na questão da economia. A Argentina, a matéria aqui no Poder 360, a Argentina tem a maior inflação da América Latina em julho. Inclusive, nós demos uma tuitada dizendo que a inflação mensal da Argentina, né, vai ficar equivalente à anual do Brasil.
equivalente uma mensal da Argentina em números equivalente à anual do Brasil. A inflação da Argentina em julho foi de 7,4 e a do Brasil deve ficar 7,4, mais ou menos um número semelhante aí. Então está aqui o Fernando vivendo Lula na prisão. Sobre a Argentina aqui, ó, enfrenta causa econômica, enfrenta desabastecimento. Para o pessoal do campo lá, foi criado um imposto conhecido como contenciones de 33% para o trigo, para a soja, milho e girassol. Ou seja, imagine o pessoal do campo, o nosso pessoal do campo, para exportar aqui, não paga imposto. E enquanto for presidente, não vai pagar imposto. Alguns querem que cobre, né? Da minha parte, não existe imposto. Sou contra, Paulo Guedes também é contra, essa política de criar impostos. Tá? Então não se discute isso. Na Argentina, 33%. Pode ter certeza. Eu peço a Deus que esteja errado aqui. Mas, assim como acontece lá em Roraima, que tem a Operação Acolhida, que é patrocinada em grande parte pelo Exército Brasileiro, dos venezuelanos que fogem do seu país. Né? Fogem da fome, da miséria, da violência, em torno de 500 por dia. E deixo claro, o pessoal chega pesando em média 15 quilos a menos do que pesava enquanto ele tinha lá um governo melhor. Mudou o governo, foi o Chávez, que todo mundo concordava com o Chávez no início, ele criticava aí a política de Fidel Castro, elogiava a liberdade econômica americana, depois ele mudou de lado. Depois ele veio morrer, né? Foi se tratar com os melhores médicos da galáxia, né? Do mundo, em Cuba, e acabou morrendo lá, 10 mil lá o Maduro. O Maduro conseguiu piorar a política do Chávez, que já era horrível, e o país todo sofre. Deixo claro, a Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. Devia ter um oásis lá, uma maravilha. Mas é um dos povos mais pobres do mundo. O povo venezuelano é mais pobre até que o povo haitiano. Olha que situação chegou a Venezuela, tendo em vista as escolhas da sua população. Então, quem era pobre naquela época e chutou o pau da barraca, não, vou votar no Chávez, no Maduro, porque eu sou pobre. Tá, o pobre, né, hoje, ele é paupérrimo. Todo mundo perdeu. Né? O socialismo não perdoa ninguém. E alguns, às vezes, falam aqui no Brasil, né? Todo poder emana do povo. Alguém acha que o povo venezuelano não quer democracia? Quer. O povo cubano não quer democracia? Quer. Tanto é que foi para as ruas, pedindo democracia. Levou, em média, ali, deu de 9 a 10 anos de cadeia para quem foi às ruas. Então, a escolha é importante. Hoje em dia, pelo que tem pela frente, né, você tem 2 nomes. Você tem que achar qual é que vai fazer melhor o seu país. Mas faça comparações. Quem critica o meu governo no tocante à inflação que teve, não vou negar isso daí, né, tem que levar em conta a pandemia. Tem que dizer que eu não defendi o fica em casa, a economia te vê depois. A esquerda defendeu, Lula defendeu, os governadores do PT defenderam, o governador de São Paulo defendeu também. Qual foi o estado que mais fechou no Brasil? São Paulo. Qual que teve um dos maiores números de mortes por 100 mil habitantes? São Paulo. Uma política completamente errada. Tá? Essa do fica em casa, a economia a gente vê depois. Mais uma que eu acertei aqui. Não é bola de cristal e nem é chute, é estudar, é ver a realidade, é não ficar no politicamente correto. O politicamente correto, você fica de bem com todo mundo, coisa mais bacana que tem. Ninguém te critica, né? Mas tem as consequências depois. É igual aqui. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. 30 de março de 2020. Agora, 14 de agosto de 22. 2 anos e meio depois. Depressão cresce 41%. Sabia que isso ia acontecer. Eu não sou médico, não sou psicólogo, tá? Mas estudo e converso. E falo. Alguns me criticam, você podia ficar de boca fechada. Olha, meu Deus do céu, eu tenho obrigação de falar o que está acontecendo, se você não vai gostar, paciência. Eu dou a minha opinião e não errei nenhuma
das minhas opiniões durante a pandemia. Nenhuma. Zero. Tá? Agora, não se fala em suicídio aqui porque você não costuma divulgar dados sobre suicídio. Eu lembro que em 21, eu parei num posto da Polícia Rodoviária Federal e ali eu perguntei, né, para os patrulheiros se tinha crescido ou não o número de mortes na pista de atropelamento. Falaram que tinha crescido 4 vezes. Logicamente, não tenho dados se foi algo que aconteceu, o atropelamento, tá? Ou se foi em função de depressão. Se coloque no lugar de um chefe de família, que está com sua vida estabilizada, está ganhando 3, 4, 5, 6, 7 mil por mês no seu negócio, de repente ele foi obrigado a ficar em casa. Perdeu o seu negócio. Né? Esposa com filhos, com esposo, com filhos. Essa pessoa, muitos entram em depressão. E muita gente, né, vai para o suicídio. É uma realidade. A pessoa fica desesperada. E fizeram essa barbaridade durante a pandemia. Fica em casa, que a economia te vê depois. E deixo claro, lá atrás com o seu Mandetta, né, que eu demorei até para dar o cartão vermelho para ele. O que ele falava do lockdown? 15 dias, 30 dias, um mês. Para que os hospitais se aparelhassem com respiradores, fossem construídos hospitais de campanha e daí liberar. Bem, demos dinheiro para estados e municípios, colaboramos com hospitais de campanha, né? Gastamos em 2020 mais de 700 bilhões de reais, mas a questão dos lockdowns continuaram. Tá? E os empregos se fazendo presentes. Criamos em 2020 2 programas, o Pronamp e o BEM, que nas nossas contas salvou em torno de 12 milhões de empregos. Tanto é que você pega 2020 e 2021, anos da pandemia, nesse espaço de 2 anos, foi criado no Brasil aproximadamente 3 milhões de novos empregos com carteira assinada. Mesmo com pandemia, criou-se no Brasil 3 milhões de empregos. Pega em 2014, 2015, perdemos no Brasil 3 milhões de empregos. Quem era presidente? A dona Dilma. Por quê? Depressão, corrupção, né? Corrupção desenfreada. Era canetada para controlar o preço de combustível, para baixar na canetada o preço da energia elétrica. Já baixou o preço da energia elétrica. Veja na tua conta em casa. O ICMS, que estava perto de 30%, passou para 17%. Baixou sem canetada. Dentro da responsabilidade. Lá atrás, diferente. Com irresponsabilidade, buscando lá em 2012 baixar na canetada o preço da energia elétrica para reeleição de 2014. A conta veio o pessoal pagar. E quando chega em nosso governo, a conta é antiga, o pessoal bota a culpa em mim e não vê de quem é a responsabilidade lá atrás. Mas agora baixou também o preço da nossa energia elétrica. Compare o Brasil com a Argentina. E por quê? Escolhas. Escolheram errado, escolheram com raivinha, acreditando no cara lá que ia transformar a Argentina numa maravilha. Lembro que há poucos meses eu estava apanhando porque o diesel na Argentina estava mais barato. E era verdade. Mais barato na canetada. Hoje, a Argentina vive com problemas ainda de não garantida do fornecimento do seu diesel. E o preço não é mais o que era um tempo atrás. Tanto é que o governo argentino, na contramão do brasileiro, anuncia aumento das tarifas de água, eletricidade e gás. Tinha um percentual aí, pessoal. 150%? Tem certeza? Está escrito aqui? Está escrito aqui não. O pessoal me ajuda a levantar aí. Foi o tarifaço, onde o desemprego cresce também na Argentina. Problemas de abastecimento virão com toda certeza. 150%. 150%. Então é 2,5 vezes. Né? Se custava 100, passou para 250. É vendo? Algo que custava 100, passou para 250. É um tarifaço. Lógico, aumenta a tarifa de energia elétrica, o preço do pão vai subir. Né? Gás de cozinha também
arrasta a inflação junto. A gente lamenta pela Argentina, espero que chegue a bom termo lá a economia argentina. Mas eu duvido, tendo em vista a filosofia da esquerda. Onde a esquerda mete a mão, né, dá problema. E alguns querem, achando que com um discurso fácil aqui no Brasil, né, vai botar aquele cara que roubou o Brasil por 14 anos, juntamente com a sua indicada depois, vai resolver os problemas do Brasil. Aqui, ó, Senado argentino aqui. O total de argentinos que vivem abaixo da linha da pobreza saltou de 18% para 37%. Então, com o novo governo de esquerda na Argentina, o senhor Alberto Fernandes, que inclusive visitou o Lula em 2021 na cadeia, tá? A sua economia vai mal. Torço para que mude lá, mas não basta a torcida, né? Se valesse torcida, o time de maior torcida no Brasil seria campeão aí o tempo todo. Vamos lá, não falei, né? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, leiloou 15 aeroportos agora em São Paulo. Tá? Do leiloado, 7 bilhões vão ser investidos nos próprios aeroportos, como temos aqui Congonhas, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Carajás, Paraupebas, Altamira, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros. Então, 7 bilhões nos próprios aeroportos e 2 bilhões e meio aproximadamente na aviação regional. Parabéns aqui ao Marcelo, o ministro que substitui o Tarcísio na infraestrutura. Já falei da gasolina, baixou pela terceira vez. Falamos aqui que isso não é mágica, né? Curva de Laffer, isso mesmo? Nós estamos diminuindo impostos e está aumentando a arrecadação. Espero que o Paulo Guedes continue reduzindo impostos, como ele reduziu o IPI, deixou de fora os produtos da Zona Franca de Manaus, tá? E vamos seguir em frente aqui, cada vez mais, ajudando na reindustrialização do nosso Brasil. Uma notícia boa essa semana também, tá? Como anunciado pelo Paulo Guedes, mandamos um projeto para o Congresso, foi aprovado. A dívida tributária, né? São os impostos. Quem deve para a Receita pode procurar a Receita, tem um abatimento de até 70% e renegocia o restante. Restante. Também, essa dívida, quem deve também, no tocante à dívida previdenciária, pode procurar a Receita, tem um abatimento de até 70%. Com isso, renegociado, as empresas conseguem a certidão negativa de débito e podem aí reinvestir, tá? Buscar novos empréstimos. Aqui a matéria aqui. Como prometido por Guedes, empresas poderão renegociar dívidas com a Receita Federal com até 70% de desconto. Dívidas tributárias e previdenciárias também. Está acabando? Aqui já falei no começo, né? Cortamos o imposto de importação de 7 produtos. Entre eles aí o colete para prevenir de fratura na coluna por parte dos motociclistas. Agradeço mais uma vez os motociclistas que estiveram hoje em São José dos Campos, abrilhantando o nosso evento. Muito obrigado. Amanhã estarei no TRF Meia Dúzia, lá em Belo Horizonte, por volta das 17 horas, tem um evento lá. Vou estar com o presidente do STJ, Humberto Martins. Vou estar também com o idealizador da criação do TRF6. Pousa 1h15. Hã? Pousa 1h15. na Pampulha. Não tem moto amanhã não, né? Não só. No dia seguinte, no mesmo dia, voltarei para São José dos Campos e depois de helicóptero para Resende, amanhã mesmo. Devo ir no podrão lá no túnel, né? Tem um palavrão lá no túnel para falar que é a sigla de buraco ultranáuseo diante da academia. Não vou falar o que é isso, buraco ultranáuseo diante da academia. Vou lá no podrão comer um cachorro quente especial de linguiça e depois volto para o hotel de trânsito. No dia seguinte, motociclista
da região de Barra Mansa e Volta Redonda, por volta das 8h30 da manhã, vão sair de Volta Redonda, um pouquinho antes, no seu horário aqui, antes, foi 7h30 da manhã, vão passar ali em frente ao Hotel de Trânsito, ali na beira da Dutra, onde estarei alojado. O pessoal vai passar por ali, vou cumprimentá-los, e uma parte vai entrar na academia, vai ter um estacionamento especial para eles, e vão assistir um evento que começa às 10 da manhã, que é entrega de espadins em Resende. Eu recebi o meu em 1977. Corre pegar assim, pega uma espadinha lá assim. E depois que eu assumi a presidência, o Exército Brasileiro me concedeu uma honraria, né? O espadinho que eu usei por 4 anos de Resende, de 74 a 77, o Exército me fez essa doação, que eu tenho guardado aqui. Então, ele é uma réplica, uma miniatura do Sabre de Caxias, pacificador, patrão do Exército Brasileiro. Não dá uma espadinha, sim. Pô, uma espadinha. Aqui. Aí, ó, a bicharada da academia aí, ó, vou receber de vocês amanhã. Vão deixar de ser bicho, tá certo? É um momento muito especial, realmente. Não é fácil o concurso, não é fácil se manter dentro da academia. É uma vida de estudante bastante difícil, porque temos a instrução militar, juntamente com a instrução universitária, mas a garotada vence esses obstáculos, e amanhã, então, eles são cadetes de verdade, né? São cadetes, mas cadetes de verdade a partir de amanhã. E daí vamos esperar só mais 3 anos e 4 meses, passa rápido, fique tranquilo, para serem declarados aspirante oficial em 2025. Então, boa sorte para a garotada. Se der, se for possível, vou dar uma passadinha na região do Rio Anambari, ponte do Rio Anambari. É Rio? Rio? Sim, senhor. A região da ponte do Rio Anambari, bater um papinho rápido com vocês, se fazendo acompanhado, obviamente, do comandante do Exército, General Freire Gomes, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e também o comandante da academia. Bater um papo rápido com vocês, desejar boa sorte, cumprimentá-los, mais uma etapa vencida. E tenho certeza, lá na frente vocês substituirão os que estão na ativa, né? Como eu já substituí, já estou na reserva, minha turma toda está na reserva. E o tempo passa, pessoal. A gente renova, o tempo passa. Acabou? Última notícia. Última notícia. Tá? Não, penúltima, né? Detesta esse cara aqui. Esse cara aqui é uma fonte de fake news enorme, Lauro Jardim. Mas aqui não mentiu, não. Controladoria Geral da União aplica mais de 40 milhões de multas por fraude na Lei Rouanet. Deixo claro, quando assumir, a Lei Rouanet podia abrir espaço para uma pessoa apenas, até 10 milhões por ano. Já imaginou? 10 milhões por ano? É dinheiro para burro, né? Nós passamos para 1 milhão, depois para 500 mil. O Mário Frias fez um trabalho excepcional tocante a isso, e procuramos atender os mais humildes, obviamente, início de carreira. Tinha alguns espertalhões que pegavam até 10 milhões, pegavam 10, pegavam 7, 8, 5, né? Não prestavam conta, porque o governo era outro, né? E esse pessoal apoiava o governo na época, falando que aquele cara barbudo era bonito, maravilhoso, bacana, né? E com o nosso governo acabou essa brincadeira. Outras leis foram criadas, com o Paulo Gustavo, por exemplo, também para atender aí o artista no início de carreira. Esse pessoal aqui que gosta de assinar aqui a Carta da Democracia. É o pessoal que quer a volta da Lei Rouanet. Assim como um outro pessoal que quer a volta do imposto sindical também, né? Assim como tem alguns órgãos de imprensa, e blogueiros bastante, né? Blogs, que querem a festa que existia das verbas publicitárias do governo. Acabou. Última notícia, é a notícia triste, né? Há 40 dias aproximadamente, alguns países da Europa ardem em chamas. E o país que mais está pegando fogo é a França, do Macron, que é o presidente da França e não da Argentina. Tá? Para lembrar aquele candidato lá que agora está apoiando o Lula, né? Aquela figura bizarra, aquele deputado lá, inexpressivo lá. Então, se guardar as devidas proporções,
que a França, por exemplo, o país, equivale a 1/3 do estado do Amazonas. É isso mesmo? 1/3 do estado do Amazonas. Tá? Então, o incêndio na França é muito maior do que qualquer incêndio que já houve, sim, aqui no Brasil. E incêndios acontecem, não vou dizer que esse incêndio é criminoso. Tá? E não vou falar que ele tem que apagar esse fogo, né? Gostaria que ele tivesse meios, assim como quando pega fogo no Brasil, gostaria que nós tivéssemos meios para apagar o fogo. Como é que nós estamos buscando solução para a questão de focos de calor no Brasil? E desmatamento ilegal, que existe. Não vou falar que não existe. É a gente, além de titular terras, fazendo a devida regularização fundiária. De modo que qualquer foco de incêndio, uma vez detectado por satélite, vai saber o CPF daquela pessoa que é o dono daquela propriedade. E bem como saber se aquele foco de incêndio é um local permitido na propriedade. Região amazônica, por exemplo. Quem tem uma fazenda lá pode usar 20% da sua propriedade para agricultura ou pecuária. 80% tem que ser preservado. E, por vezes, esse mesmo 20% tem algum foco de incêndio, é enquadrado como um foco criminoso, ou até mesmo um desmatamento irregular. E não é verdade isso. Agora, deixar claro, a União Europeia, nós assinamos ali o protocolo de intenções para continuar, né, o nosso acordo Mercosul-União Europeia, que agora a União Europeia, quase que unânime, pelo que eu estou sabendo, quer potencializar, quer terminar logo esse acordo União Europeia-Mercosul. Porque a Europa está com um problema sério, com onda de calor, gente morrendo, incêndio também, a agricultura bastante prejudicada na Europa, e também nós sabemos que a Ucrânia está com dificuldade, dado o conflito com a Rússia, de potencializar o seu agronegócio. Então, mais do que uma possibilidade, quase algo de concreto, que a Europa vai ter problemas com alimentação brevemente. E eles estão se precavendo, buscando importar do Brasil, buscando abrir um canal de negociação com o Brasil. E o Brasil tem um potencial enorme para o agronegócio. Que, inclusive, sempre falo, não pararam durante a pandemia. Se tivesse embarcado naquela, fica em casa, a economia te vê depois, não é o Brasil, não. O mundo todo estaria passando fome. Então, está aqui uma fotografia do Poder 360, dizer aqui para aquele cara que fez aquela foto lá, Mandrake no passado, aquela foto do DiCaprio, é uma foto real, tá, DiCaprio? Não é uma foto, até porque era o 360, que infelizmente é verdade, está pegando fogo aí, as florestas da França estão pegando fogo. Mais uma coisa? Rapidamente aqui, pessoal, vamos lá para o horário eleitoral gratuito, tá? Desculpa aqui. Vai faltar gente, vão reclamar, vamos deixar para a semana que vem. Tá? Algumas candidaturas pelo Brasil que eu peço apoio. Eu só vou divulgar a candidatura para o Senado e governador. E assim mesmo, estado onde tem mais de 2 candidatos ao Senado, ou mais de 2 candidatos a governador que estão nos apoiando, a nossa ideia é não abrir aí uma fissura ali. Tá? Lá no Rio Grande do Norte, nosso ministro Rogério Marinho, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, 222. Aqui é o meu peixe aqui, diz que ele é meu filho 06, né? Jorge Seife, candidato ao Senado por Santa Catarina. Número do Jorge Seife, 222. Então peço ao pessoal de Santa Catarina que feche em cima do nosso candidato Jorge Seife, que foi um excelente secretário da Pesca, que vai ser um excelente ministro, excelente senador no Congresso Nacional, e Santa Catarina, no estado que mais nos apoia. Então peço apoio aí ao nosso prezado Jorge Seife, em Santa Catarina. A nossa pequena, grande mulher, Tereza Cristina, em Mato Grosso do Sul, vem pelo Partido Progressista. O primeiro suplente dela é o Portela. Portela foi meu soldado em 80, lá em Niuaque. Então, espero que peça ao pessoal de Niuaque, especial, um pequeno município, né, que vote maciçamente na Tereza Cristina para termos o primeiro suplente, o nosso soldado Portela, conhecido por todos ali, uma pessoa simpática, afável, tá? Trabalhador, é uma pessoa que não vai assumir, não, que vai assumir a Tereza Cristina, mas
é um primeiro suplente. Esse é aquele que quer curtir umas férias aí, né? Dar um passeio, estar em boas mãos no Senado Federal. Temos também, aqui na Paraíba, Bruno Roberto. O primeiro suplente dele está aqui, o Tércio Arnaud, é o conhecido aqui entre nós como Fofuxo. Está meio gordinho aqui, uma pessoa que está comigo desde antes das eleições, tá? Nos ajuda muito aqui na questão das mídias sociais, e é o primeiro suplente do Bruno Roberto na Paraíba. Então, na Paraíba, o nosso candidato Bruno Roberto, 222. Também na Paraíba, rapidamente aqui, já é conhecido de todos, o radialista, né? Nilvan, candidato ao governo do Estado. O governador, então, lá da Paraíba, Nilvan, 22. Em Pernambuco, Gilson Machado. O Gilson da sanfona, é o Gilson aí do turismo. O turismo realmente se comportou muito bem no Brasil, quase foi à lona por ocasião da pandemia, uma recuperação fantástica tendo o Gilson na frente, tanto é que o Brasil tem criado, em média, 250 mil empregos por mês, e uma parte considerável vem do turismo. Então, o nosso prezado Gilson, senador por Pernambuco, 222. Lá no estado do Paraná, tá? Temos aqui o Ratinho Júnior, estamos apoiando na reeleição, e o Paulo Martins, também, ele é jornalista, é deputado federal, uma pessoa que tem colaborado muito conosco enquanto parlamentar aqui, e vai colaborar muito mais ainda, caso assim entenda o povo do Paraná, e vote o Paulo Martins para o Senado, 222. Aqui dispensa comentário, vocês todos conhecem, né? O pessoal fala, o astronauta tem uma mente privilegiada, trabalhou muito bem à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós sabemos que o país que não investe em ciência e tecnologia está condenado a ser escravo de outros países. E o Marcos Pontes é uma pessoa fantástica, tem muita coisa a falar do que ele fez aqui à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. E mais ainda, dizer da coragem dele. Tá? Ele foi para o espaço, foi o homem que levou a nossa bandeira mais alto no espaço. E eu perguntei para ele outro dia, qual foi o espaço, qual foi a altura? Ele falou 400 quilômetros, ou seja, uma distância de Rio-São Paulo. Rio-São Paulo é a altura que o Marcos Pontes foi, e depois, obviamente, voltou. E hoje, com os pés aqui na terra, é o nosso candidato ao Senado por São Paulo. Eu tenho dito que ele é um gordinho bastante leve. Um abraço e boa sorte ao Marcos Pontes. E já que eu falei da distância Rio-São Paulo, não existe mais pedágio para moto na Rio-São Paulo. Trabalho do nosso Tarcísio, tá? À frente do seu ministério, tá? Onde novas licitações ou relicitações em qualquer lugar do Brasil, uma vez havendo, pedágio de moto zero. Pode ter certeza que haverá um crescimento de vendagem de motos para quem mora ali na região do Vale do Paraíba, né? E para quem usa a Dutra para trabalhar. Se eu não me engano, era R$ 4,50 pedágio de moto. E de volta, R$ 9,00. São Paulo também, alguém aqui não botou aqui a cara do candidato ao governo mais bonito do Brasil, o Tarcísio. Estive com o Tarcísio hoje em São José, é o nosso candidato ao governo do estado de São Paulo. O número dele é 10. E ele é 10 não é só no número, não. Ele é um cara nota 10 em todos os aspectos. Fez um trabalho excepcional na frente do Ministério da Infraestrutura, duplicando estradas, em comum acordo com o Exército Brasileiro. Os nossos patrões de engenharia estão aí trabalhando full time no Brasil todo, obras lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na BR-116, obras mais ao norte, na BR-163, que já acabaram. Tá? Então, o Tarcísio, essa pessoa, ponte também, com a ponte do Rio Abunã, entre outras aí. Então, o Tarcísio, nosso candidato ao governo de São Paulo. Na Bahia, João Roma, candidato ao governo da Bahia, e a Raíssa, candidata ao Senado. A Raíssa foi uma grande batalhadora pela liberdade dos médicos por ocasião da pandemia. Muita gente criticava, né, médicos sofrendo sanções, porque ele buscava uma forma alternativa de tratar, né, ou melhor, de combater um vírus que não tinha nada comprovado cientificamente para combater o vírus. E cada vez mais chegam estudos que essas pessoas
o tratamento usado pela Raíssa, como aqueles médicos pela vida, você lembra? Tá? Eles tiveram razão. Tá? Tem um estudo de Harvard, agora não vou falar o nome, vou entrar em detalhe, chegou ao meu conhecimento. Fui ver a origem, a veracidade, sim. Quem fez tratamento precoce com aquilo que a Raíssa, que é médica, tratou muita gente no passado, o número de óbitos, esse tratamento previne até 28% no número de mortes. Ou seja, levando-se em conta que quase 700 mil morreram no Brasil, 200 mil pessoas, 200 mil vidas poderiam ser poupadas, segundo esse estudo de Harvard, usando o tratamento aqui da doutora Raíssa. Lá, agora, Minas Gerais, nós temos aqui o Cleitinho, o nosso candidato ao Senado em Minas Gerais. Amanhã estarei então no TRF6, vai estar presente também o Carlos Viana, candidato ao governo de Minas. Digo que tem um relacionamento muito bom com o governador Zema, até tem muito mais coisa positiva para falar do Zema que ele fez lá em Minas Gerais, mas o Carlos Viana é o candidato que vem pelo nosso partido para o governo do Estado. E o Cleitinho, número 200, PSC, vem candidato ao Senado por Minas Gerais. Também aqui em Goiás, temos o Vitor Hugo, major do Exército, candidato ao governo do Estado, e também o Wilder Moraes, candidato ao Senado. Boa sorte ao major Vitor Hugo e boa sorte ao Wilder Moraes em Goiás. No estado do Amazonas, Coronel Menezes. Tá? Conheço esse cabra aqui há muito tempo, conheço a família da esposa dele, muito mais do que a família do Menezes. Contribui muito conosco na Zona Franca de Manaus e conversa conosco sobre o que acontece na Zona Franca de Manaus e as soluções, né, que pode ser apresentado lá na região. Pode ter certeza, veja os dados aí em Manaus, né, no estado do Amazonas. O emprego está a pleno vapor aí, também na Zona Franca. Nunca se vendeu tantas motos e nunca se montou tantas motos como atualmente na Zona Franca de Manaus. Então, parabéns ao trabalho do Menezes lá atrás e espero que o povo do estado do Amazonas vote aí no Menezes para o Senado 222. E terminando, Rio Grande do Sul, General Mourão. Ainda meu vice-presidente da República. Né? Vai, né, caso seja eleito, creio que seja eleito, aí no Rio Grande do Sul, vai nos ajudar no Senado Federal. Então, o Mourão aí, boa sorte a ele no Rio Grande do Sul. Mais uma coisa? Mídias sociais? A nossa, somando Facebook, Instagram, Quai, YouTube, TikTok, 40, 70, 90 mil aproximadamente. É isso? Aquelas pessoas que pegam o nosso sinal e retransmitem na rede dele, conta aqui também? Não conta. Então tem muita gente que está fazendo isso, pode continuar fazendo, tudo bem. O que vale é nos ajudar a divulgar informações de verdade que interessam a todo mundo. Mais uma coisa? Voodoo usado, tem 4 voodoo aqui. Hélio, uma coisa, Hélio? Mozart. Então, Vale Ribeiro, tranquilo? Vale Ribeiro, Mozart? Tranquilo. Boa sorte lá. Hélio, Rio de Janeiro. Mais algum candidato aqui? Tem também o Hugton. Goiás. Boa sorte, Goiás. O Hugton, boa sorte aí. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, então, 17 horas, TRF6, Belo Horizonte. À noite, vou lá comer não é podrão, não, tá? É um cachorro quente de linguiça, lá no túnel da academia. E no dia seguinte, às 10 horas, começa um evento militar, entrega de espadins aos novos cadeiros da Academia Militar das Agulhas Negras. E, obviamente, eu fico feliz porque eu lembro dos meus idos 1974. É isso mesmo, Carlos? Tu lembra, Carlos? Onde é que você estava em 74, Carlos? Responda aí. Em 74 estava onde, Carlos? Você estava sambando, passando para a direita, para a esquerda, Carlos? Valeu, valeu. Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Querida.